Fui criado como a maioria das pessoas, com a ideia de que pagar impostos é simplesmente o preço da civilização. Estradas, tribunais, exércitos. O contrato social. Cada um contribui com a sua parte. Esse é o acordo. Sempre foi. Só que não foi. Quanto mais fundo fui procurar, mais essa certeza inabalável, esse chão firme debaixo dos pés, começou a desfazer-se. Não aos poucos, não gradualmente, de uma vez só, como um reflexo que se parte quando se atira uma pedra para uma água parada. Eis o facto que desencadeou tudo. Uma frase enterrada numa nota de rodapé de uma transcrição de um debate parlamentar de 1911, encontrada num arquivo universitário, digitalizada quase por acaso. O cidadão americano nunca, em toda a história desta república, foi obrigado a ceder uma parte do seu trabalho diretamente ao governo federal. Pense bem nisso. Não é um panfleto de marginal. Não é um documento conspiratório. É uma ata do Congresso. Oficial. Inscrita na história legislativa dos Estados Unidos da América. E 2 anos depois, tudo mudou. A 16ª emenda foi ratificada em fevereiro de 1913. Em outubro desse mesmo ano, os americanos preencheram as suas primeiras declarações de imposto sobre o rendimento. Não foram séculos de tributação. Não foi uma política que foi evoluindo gradualmente. Foi um único ano, uma única emenda, um único ponto de viragem na história, a partir do qual toda a relação entre o cidadão e o seu governo se transformou para sempre. E aqui está o mais estranho. Ninguém pareceu questionar o porquê. Deixe-me recuar no tempo. Não até 1913, mais longe. Até ao mundo em que os seus bisavós viveram de facto. Durante a maior parte da história americana, desde a fundação até ao início do século XX, o governo federal sustentava-se essencialmente com tarifas aduaneiras, impostos sobre importações, impostos especiais sobre determinados produtos, álcool, tabaco, artigos de luxo por vezes. Eram impostos sobre transações, sobre o comércio, e não sobre o trabalho dos cidadãos, não sobre o que se ganhava, não sobre o tempo investido a construir a própria vida. A distinção importa mais do que parece. Uma tarifa alfandegária só o afeta quando decide comprar algo do estrangeiro. Um imposto especial de consumo só o afeta quando decide adquirir um determinado produto. Mas um imposto sobre o rendimento? Um imposto sobre o rendimento afeta-o simplesmente por existir como pessoa produtiva. Mete-se na relação entre si e a sua entidade patronal, ou entre si e a sua terra, o seu ofício, o seu saber, e diz: antes de poder chamar isto seu, ficamos com uma parte. Isso nunca tinha acontecido. Não ao nível federal, não em tempo de paz. Houve um breve imposto sobre o rendimento durante a Guerra Civil. Breve. Foi abolido em 1872. Depois, o Supremo Tribunal chumbou uma nova tentativa em 1895, declarando-a inconstitucional no processo Pollock vs. Farmers Loan e Trust Company. O raciocínio jurídico era claro. Um imposto direto sobre o rendimento não repartido pelos estados violava a Constituição. A explicação oficial sobre como passamos desse acórdão a uma emenda constitucional ratificada em menos de 2 décadas é apresentada como simples evolução democrática. Os progressistas queriam-na. O povo apoiou-a. Foi aprovada. Ponto final. Só que a explicação oficial desmorona-se aqui. Porque quando se examina quem apoiou de facto a 16ª emenda, quando se olha não para a retórica, mas para os financiamentos, para o lobbying, para as comunicações nos bastidores hoje disponíveis em arquivos históricos, o quadro torna-se consideravelmente mais complicado. Faça a si mesmo uma pergunta simples. Quem beneficia quando o governo adquire um direito permanente, elástico e expansível sobre o rendimento individual? Não o agricultor do Ohio, não o artesão da Pensilvânia, não o mineiro do Colorado. Quando se rastreia o apoio institucional à emenda do imposto sobre o rendimento ao longo das atas do Congresso, encontra-se algo interessante. Os defensores mais fervorosos não eram os pobres, para quem o imposto foi alegadamente concebido como instrumento de redistribuição.
Eram os arquitetos das grandes instituições financeiras. Homens que percebiam, provavelmente melhor do que ninguém, que um governo com poder para tributar o rendimento é também um governo com poder para se endividar com base nas receitas fiscais futuras, para crescer, para gastar, para expandir as suas obrigações financeiras. E nesse mesmo ano, 1913, aconteceu outra coisa. A Lei da Reserva Federal foi promulgada em dezembro. O padrão repete-se com uma precisão desconcertante. 2 peças legislativas transformadoras em matéria financeira. No mesmo ano. Uma conferindo ao governo acesso ilimitado ao rendimento dos cidadãos, a outra criando um sistema bancário centralizado capaz de gerir a dívida pública. Não foi coincidência, não foi uma questão de calendário, não foi um acidente burocrático. Foi uma arquitetura coordenada. Isso levanta uma pergunta simples, mas crucial. Que tipo de governo federal, que tipo de sistema precisa das 2 coisas em simultâneo? Que expansão de alcance e função exige que um governo adquira simultaneamente a capacidade de tributar o rendimento e crie um banco central para gerir a dívida no mesmo ano civil? Isso não é política fiscal, é infraestrutura. Para algo novo, para algo maior do que o que existia antes. Considere a velocidade. Em 1912 não existe qualquer aparelho de fiscalização do imposto sobre o rendimento. Não há auditores, não há inspetores com autoridade criminal federal. Não há nenhuma agência com poder de penhorar os seus ordenados, as suas contas bancárias, os seus bens. Nada disso existe, porque nada disso é necessário. A infraestrutura condiz com a lei. 0 imposto, 0 máquina de fiscalização. Em 1919, 6 anos depois, a repartição de receitas internas emprega milhares de funcionários. Tem delegações regionais em cidades por todo o país. Tem uma divisão de informações, uma unidade de agentes especiais com autoridade para instaurar processos criminais. Edifícios físicos construídos de raiz ou requisitados a funcionar em redes coordenadas de Boston a São Francisco. Pergunta: como é que isso acontece em 6 anos? Não são décadas de evolução institucional gradual, não é uma acumulação burocrática lenta, não é o crescimento orgânico de uma agência governamental a encontrar o seu rumo. 6 anos. Do nada, há um império de fiscalização coordenado a nível nacional, com inspetores, auditores, autoridade para a instauração de processos criminais e a implantação física para albergar tudo isso em simultâneo. Quanto mais fundo fui nos registros físicos, os próprios edifícios, os primeiros memorandos internos, os documentos de pessoal hoje disponíveis nos arquivos nacionais, mais a cronologia se torna genuinamente difícil de explicar. Delegações regionais surgiram em cidades que não tinham qualquer base tributária que justificasse a sua dimensão. Manuais de formação para agentes especiais foram impressos e distribuídos antes de a legislação habilitante estar sequer seca. O aparelho precedeu a necessidade, ou correspondeu a ela com uma precisão que sugere que a necessidade foi antecipada, muito antes do que o registro público reconhece. A explicação oficial é a expansão em tempo de guerra, a confiança institucional da era progressista, a maquinaria natural de um Estado em modernização. Mas uma arquitetura institucional não se materializa já feita e acabada. É concebida. É planeada. Alguém desenhou o organigrama antes de a emenda ser aprovada. Quem vê uma vez não consegue deixar de ver. A máquina de fiscalização não foi construída para servir o imposto. O imposto foi a justificação para construir a máquina. Passei semanas em salas de arquivo. O cheiro do papel velho, a fragilidade de documentos que nunca foram feitos para durar tanto tempo, as notas à margem escritas à mão por homens que acreditavam estar a escrever para si mesmos e não para a posteridade. O que encontrei não foi uma prova irrefutável isolada. Nunca é. É sempre um padrão. É sempre uma acumulação. Os debates parlamentares que precederam a 16ª emenda são notáveis pelo que não discutem. Quase não há debate prolongado sobre o que acontece depois da emenda. Quase nenhuma projeção de onde as taxas podem chegar. Quase nenhuma discussão séria sobre mecanismos de fiscalização, sobre penalidades,
sobre o que poderia significar na prática a omissão deliberada de declaração. Por quê? Porque em 1913 a taxa marginal máxima era de 7%, sobre rendimentos acima de $500 mil. A grande maioria dos americanos não pagava nada. O imposto, tal como foi inicialmente apresentado, era quase simbólico. Um gesto, um precedente. Não era uma reestruturação permanente da relação entre o cidadão e o Estado. Era apenas uma medida pequena e razoável. Quem vê uma vez não consegue deixar de ver. A mesma arquitetura aparece repetidamente ao longo da história. Um novo poder é introduzido na sua forma mais modesta e menos ameaçadora. Um pequeno imposto, uma medida temporária, uma disposição de emergência. E depois, gradualmente e de repente, expande-se para preencher todo o espaço disponível. Em 1944, a taxa marginal máxima do imposto sobre o rendimento nos Estados Unidos era de 94%. 94%. A evidência sugere que estava em curso algo muito maior do que uma simples reforma fiscal progressista. As taxas iniciais não eram o objetivo, o mecanismo era o objetivo. O precedente, a autorização constitucional. O crime não foi o que retiraram em 1913. O crime foi o que tornaram possível. É aqui que as coisas se tornam genuinamente perturbadoras. Existe todo um mundo de vida econômica americana anterior a 1913 que foi, se não apagado exatamente, deixado cair no esquecimento. Deixe-me descrevê-lo. Os seus bisavós, partindo do pressuposto de que eram americanos da classe trabalhadora ou da classe média no final do século XIX, ficavam com tudo o que ganhavam, descontados os gastos em bens sujeitos a tarifas. Um artesão especializado em 1890 negociava o seu salário com um empregador, recebia esse salário e era seu. Integralmente, sem retenção na fonte, sem declarações, sem prazo em abril. Os colonos trabalhavam terras que podiam reclamar ao abrigo da lei de colonização 160 acres, praticamente a custo zero, em troca de as cultivar. A relação entre um homem e a sua terra não gerava qualquer obrigação federal. Nenhuma. Pequenos comerciantes, artesãos, agricultores, todo o ecossistema econômico da América pré-industrial e do início da industrialização funcionava numa relação fundamentalmente diferente com o governo. Existiam impostos locais, impostos sobre a propriedade, taxas estaduais, mas a cobrança federal direta sobre o trabalho produtivo individual, ausente, por design, proibição constitucional. Quanto mais fundo fui, mais reparei no silêncio em torno deste facto. Não aparece com destaque nos manuais de economia. Não é enquadrado como uma perda no currículo escolar padrão. O mundo pré-1913 é simplesmente apresentado como primitivo, mal financiado, instável, como se o imposto sobre o rendimento fosse um medicamento para um doente e não a transformação de alguém saudável. Sem contexto, sem comparação, sem reconhecimento honesto do que foi abandonado. Apenas silêncio. Liso, institucional, bem conservado. O silêncio era ensurdecedor. E depois tornaram isso num crime. Esta frase merece ser ponderada. Pense bem no que significa. Antes de 1913, não existia tal coisa como omissão de declaração. Não existia nenhum crime federal chamado evasão fiscal ao nível do rendimento pessoal, porque não havia imposto pessoal sobre o rendimento a evadir. A categoria de criminalidade simplesmente não existia. Não se podia ser processado por algo que não era exigido. Depois de 1913, foi inventada uma nova classe de criminoso. Não alguém que tinha prejudicado outra pessoa, não alguém que tinha defraudado uma vítima específica, mas alguém que simplesmente tinha falhado em reportar com exatidão e ceder uma parte do seu próprio trabalho a uma autoridade centralizada. Esta não é uma observação trivial. A criminalidade define os limites de uma sociedade. Aquilo que uma civilização escolhe processar judicialmente diz-nos tudo sobre o que essa civilização está verdadeiramente a proteger. E aqui está o mais estranho. A criminalização não aconteceu de uma vez, foi rastejando.
As leis de receita das décadas de 1910 e 1920 expandiram silenciosamente as penalidades. O Código Fiscal cresceu. A retenção na fonte, a dedução automática dos salários, antes de o trabalhador alguma vez tocar no dinheiro, nem sequer foi introduzida até 1943. Antes disso, ainda se pagava anualmente. Ainda se via o dinheiro primeiro. A retenção na fonte mudou algo de psicológico. Mudou o que parecia normal. Assim que o dinheiro passou a ser removido antes de se receber o cheque do salário, deixou-se de pensar nele como algo que nos estava a ser tirado. Passou-se a pensar no valor líquido como o verdadeiro salário. O bruto tornou-se abstrato, teórico, um número num formulário em vez de dinheiro na mão. Não foi subtração, foi redefinição. A evidência sugere que isso foi compreendido, porque os arquitetos do moderno sistema de retenção na fonte, introduzido curiosamente em tempo de guerra, quando questionar tais medidas podia ser enquadrado como antipatriótico, eram pessoas sofisticadas. Economistas do Tesouro, arquitetos de políticas, percebiam de economia comportamental antes de a economia comportamental ter sequer um nome. E é aqui que o mistério se aprofunda de uma forma que me é impossível ignorar. O imposto sobre o rendimento não é uma invenção americana. Os britânicos introduziram um imposto formal sobre o rendimento em 1799, temporário, para as guerras napoleônicas, depois aboliram-no, reintroduziram-no em 1842 e tornaram-no permanente. A Alemanha construiu a sua infraestrutura fiscal sobre o rendimento nas décadas de 1870 e 1880. A França debateu e acabou por implementá-lo no início do século XX. O Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, todos dentro de uma janela histórica aproximadamente semelhante. Governos diferentes, sistemas políticos diferentes, línguas, culturas e tradições jurídicas diferentes. E ainda assim, o mesmo mecanismo, a espalhar-se pelo mundo industrializado dentro do mesmo século. A mesma arquitetura de base, rendimento individual declarado, calculado, cedido, executado criminalmente. Isso levanta uma pergunta simples, mas crucial. O que explica essa uniformidade? Pode dizer-se que foi a modernização. A industrialização criou o trabalho assalariado em larga escala, o que criou um fluxo de rendimento tributável que simplesmente não existia quando a maioria das pessoas eram agricultores de subsistência ou artesãos. Tudo bem, é uma explicação razoável. Mas não explica o calendário. Não explica por que os mecanismos surgem em formas tão semelhantes, com estruturas de fiscalização tão semelhantes, em países que eram frequentemente rivais geopolíticos. Não explica por que a criminalização segue um padrão tão consistente. Primeiro o imposto, depois a burocracia, depois a estrutura de penalidades, depois a normalização. O padrão repete-se com uma precisão desconcertante através de fronteiras que eram de outra forma totalmente hostis a qualquer coordenação. Não é evolução paralela, não é coincidência, não é a deriva natural de ideias políticas. É algo mais deliberado, algo que aparece no registro documental sem nunca ter sido debatido publicamente como um projeto global e que, no entanto, chegou de alguma forma a conclusões globalmente semelhantes. Não estou a dizer-lhe o que isso significa. Estou a pedir-lhe que reflita sobre o que implica. Deixe-me descrever o que acho que esquecemos. Não apenas o dinheiro, embora o dinheiro seja real e o total acumulado, entregue por famílias comuns, ao longo de 5 gerações, seja vertiginoso se alguém tentar calculá-lo. Mas o dinheiro não é a perda mais profunda. A perda mais profunda é um conceito. O conceito de que o que se produz pertence a quem o produz. Que o trabalho das suas mãos, da sua mente, do seu tempo, tempo humano, insubstituível, não renovável, é seu por um direito anterior a qualquer direito do Estado. Era esse o pressuposto inscrito na arquitetura constitucional original. Não explicitamente declarado, assumido. Da mesma forma que não se escreve que o céu é azul porque toda a gente o pode ver. Esse pressuposto já não existe. Foi substituído. O novo pressuposto, tão completamente normalizado que enunciar o antigo parece radical, é que o seu rendimento pertence primeiro ao Estado,
que depois lhe permite ficar com uma parte. Quem vê uma vez não consegue deixar de ver. O mundo pré-1913 não tinha liberdade perfeita. Tinha escravatura, tinha os barões ladrões, tinha uma pobreza esmagadora para muitos. Não estou a romantizá-lo, mas continha, inscrito na sua estrutura jurídica, um reconhecimento de que a produção individual tinha um estatuto protegido. Esse reconhecimento é hoje um artefato histórico. Não o perdemos numa guerra, não o perdemos numa revolução. Entregamo-lo numa lei fiscal, incrementalmente, silenciosamente, com taxas tão baixas no início que ninguém sentiu como a transformação permanente que foi. Continua a voltar àquela ata do Congresso, aquela frase. O cidadão americano nunca, em toda a história desta república, foi obrigado a ceder uma parte do seu trabalho diretamente ao governo federal. Escrita em 1911, 2 anos antes de tudo mudar. O homem que a escreveu, um congressista de um estado do Midwest, hoje praticamente esquecido, estava a fazer um argumento jurídico contra a emenda. Perdeu. O seu argumento ficou registrado nas atas, arquivado e deixado amarelecer numa cave durante um século, até que um projeto de digitalização o trouxe de volta à luz. Ele percebeu o que estava a ser construído, viu a arquitetura pelo que era. Será que quem a construiu também percebeu? Sabiam que não estavam apenas a criar política fiscal, mas a redesenhar a relação fundamental entre os cidadãos e as instituições que os governam? Anteciparam que em 30 anos a retenção automática tornaria a transação invisível. Previram o aparelho de fiscalização, as penalidades criminais, a normalização cultural tão completa que questionar o imposto sobre o rendimento acabaria por parecer questionar a gravidade? Não sei. Genuinamente não sei. Mas eis o que sei. Os seus antepassados, não antepassados remotos, não servos medievais, mas os seus bisavós, pessoas cujas fotografias existem, cujas cartas sobreviveram, cujas vozes foram gravadas nos primeiros cilindros, viveram num mundo em que ficar com o que se ganhava não era uma proposição radical. Era simplesmente uma terça-feira. Esse mundo acabou. Oficialmente, legalmente, constitucionalmente, em 1913, num único ano, com uma única emenda, e depois tornaram num crime viver como seus antepassados tinham vivido. Não foi um acidente, não foi uma omissão, não foi uma evolução necessária. Foi uma decisão arquitetônica deliberada. A questão não é se aconteceu. Os documentos confirmam que sim. A questão, aquela que não consigo deixar de me fazer, aquela que me faz voltar repetidamente a estes arquivos, a estas transcrições, a estas notas à margem esquecidas de homens que viram o que aí vinha, é simples. Quem decidiu? E quando decidiram o que acreditavam estar a construir, porque seja lá o que for que estavam a construir, ainda vivemos dentro disso, e a maioria de nós nunca questionou as paredes.